Ok, galera, vamos nessa. Bom, agora nós vamos falar da nossa forma de Estado, que é a federação. A federação tem outras formas, por exemplo, a dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma confederação. Então, no Brasil, a gente vive uma federação. Lembrando que a nossa forma de Estado é o nosso mapa. É como a gente tem a nossa organização político-administrativa. O que é isso, professora? É a nossa divisão no mapa e a competência de cada um, o que cada um faz. Então, a nossa forma de Estado é a federação, que é a nossa organização político-administrativa. Na federação, que é diferente da confederação americana, e eu não estou preocupada com ela, estou preocupada com a nossa, mas eu sempre falo isso, que é diferente. Na federação, a gente vive uma forma descentralizada de poder. Entenda isso. E vocês vão ver isso. Gente, descentralizar é assim, ó. Imagina eu e vocês, ó. Vocês. Eu falo para vocês assim, ó. Você pode fazer isso, você aquilo, ó. Competência de cada um. Ok, prof, daí. Mas eu mando em tudo, hein? Me presta contas. Eu sou dona das melhores coisas. Então, vocês dependem de mim. Numa descentralização, eu sempre tenho o poderoso e eu dou para os outros o direito de agir, autonomia, mas não dou para os outros independência. É a federação. E a nossa federação, ela é descrita no artigo 18. O artigo 18 diz: são entes federativos. Os entes federativos, eles são a União, Estado-membro, Distrito Federal e município. Município, na Constituição de 88, garante o status de ente federativo. Por quê? Porque na teoria originária, não existia município na teoria originária. Na teoria originária, não existia município. Então, o município não é ente federativo originário. Se você quer aprender direito constitucional, você tem que aprender essa frase. Essa frase. Município não é ente federativo originário. Essa frase dá a seguinte aula. Por isso que município não tem tudo que a União e o Estado têm. A União e o Estado têm Ministério Público, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado. Artigo 31, parágrafo 4º. Município não tem Tribunal de Contas. No Brasil, o Rio de Janeiro, o município do Rio tem, São Paulo tem? Tem porque já tinha. Mas isso só cai na prova do município do Rio ou do município de São Paulo. Isso não cai numa prova estadual ou nacional. Portanto, para a nossa prova, município não tem Tribunal de Contas, município não tem Poder Judiciário, não tem MP, não tem Defensoria, não tem órgão de segurança pública, porque no artigo 144, a Guarda Municipal não é órgão de segurança pública. Pô, professora, tem razão. Prefeito não tem imunidade, vereador só tem imunidade material. Então, conforme eu vou dando aula dos capítulos, eu vou dizendo assim, olha, gente, isso aqui é diferente para município, porque município não é ente federativo originário. Município, o Brasil deu a ele o status de ente federativo. Então, por isso que município nem Constituição tem. Município tem lei orgânica. Lei orgânica não é Constituição. Quantas constituições tem no Brasil? 2. A federal e a estadual. Beleza, prof. A senhora agora falou tanto que eu fiquei cansado. Eu também. A coincidência é que eu também. Tá, prof, daí? Por isso que o livro diz que a gente vive um Estado federado atípico. Ana, por que um Estado federado atípico? Por que um Estado federado atípico?
porque município, que não era ente, passou a ser. Por isso que município é tão diferente. Ok. Por isso que também, na teoria do Estado Federado, o que a gente aprende? Aí a gente vai entendendo as coisas. Muito legal isso de entender, né? Então, a gente entende que a teoria originária dizia assim, ó, isso tudo é da União. Aí perguntaram a eles, e o que é do Estado? Ele disse, é do Estado o que sobra. É do Estado aquilo que tem caráter residual. Então, na teoria do Estado Federado, sempre os bens do Estado, as competências do Estado, tudo do Estado terá caráter residual, é o que sobra. Porque na teoria originária, quantos entes federativos eu tinha? 2. É como você tem em casa, gente, 2 filhos. Você diz, João, você fica com isso. Aí Antônio pergunta, e eu, mamãe? Aí a mãe responde, com que sobra o cabeção? Tem razão. Então, a União ficou com tudo que é bom. Porque, gente, pensa com a professora. Pensa. Como se mantém a União no Brasil de 27 estados, hoje, 5.570 municípios. Se mantém, gente, sabe como? A União é dona dos melhores bens, a União é dona das melhores competências, a União é dona de tudo, porque isso é característica de governo, onde eu dou para os entes federativos autonomia, mas não dou independência. Eu continuo na minha mão com maior poder. E assim eu consigo manter todo mundo colado comigo. Eu não dou para eles independência. Então, para a União foram dadas as melhores competências, os bens mais poderosos que nós vamos estudar no artigo 20. O artigo 20 diz, são bens da União, o mar em volta do território, o petróleo, a plataforma continental, toda a riqueza que tu encontra debaixo da terra. Por exemplo, tu encontrou um dinossauro debaixo da terra. Se tu quiser o dinossauro para tu não liga para ninguém, porque se tu ligar para alguém, o patrimônio público vai buscar. Que isso, professora? Então, gente, os bens mais preciosos pertencem à União. As competências maiores é do Estado que sobra e é isso. Por isso que o artigo 18 diz assim, que os entes, eles têm autonomia. Se eles têm autonomia e eu tenho que manter a União indissolúvel, eles não têm independência. Então, quando a banca me pergunta, a banca é permitida... Olha o que a banca me pergunta. A divisão? O que é divisão? A saída de um Estado-membro? É permitida a saída de um Estado-membro? Olha para mim, raciocínio lógico, isso é português. Se o Estado tem autonomia, não tem independência. E você só pode sair da casa da tua mãe quando tu paga as tuas contas, quando tu tem independência. No Brasil, todos os estados têm uma dívida imensa com a União. Meu filho, quem deve não sai de casa. Essa é a relação. Eu só dei para os estados autonomia, eu não dei para os estados independência. O dinheiro não é dele, é meu. Eu mando dinheiro para ele, eu dou alguma coisinha para ele depender de mim. Então, quando uma banca me pergunta, os estados podem se revoltar, sair do Brasil, se separar, não importa, ela pode falar o que ela quiser. Resposta. É proibida a secessão. O que no português significa secessão? Divisão. É proibida a divisão do Estado-membro. É proibida a secessão. Porque eles só têm autonomia. Eles não têm independência. Beleza? É isso. Eu vou falar mais disso. Professora, e o Distrito Federal? O Distrito Federal, que vai de caneta vermelha, é a sede do governo brasileiro. Como que Juscelino, o presidente que mais fez obra no Brasil, construiu o Distrito Federal. O Distrito Federal você encontra no artigo 32. Os estados-membros vocês encontram no artigo 25. E o município no artigo 29. Ok? Agora, eu quero falar do Distrito Federal. O Distrito Federal, ele foi construído por Juscelino
Está no artigo 32, abram. A professora está falando, abre. O Distrito Federal, que está no artigo 32, ele foi construído por Juscelino para ser a sede do governo brasileiro. O que é uma sede? É um espaço de terra separado para ter os prédios do governo. É um espaço de terra separado para ter os prédios do governo. Beleza. Então, como que Juscelino teve essa ideia? Juscelino foi nos Estados Unidos da América. Como eu disse, os estados, olha só, olha o nome, ó, estados. São estados que se localizam na América. E unidos. Unidos por quê? Porque lá nos Estados Unidos, os estados têm independência. Então, a diferença entre a confederação e a federação é que na os estados têm independência. E na federação não tem independência, tem autonomia. Eles têm autonomia jurídica, autonomia organizacional, autonomia administrativa, mas não tem independência. Beleza. Aí, nos Estados Unidos, falaram para Juscelino, Juscelino, essa bola de terra aqui no meio chama-se DC, Distrito de Colômbia. E aqui no meio tem o Washington, que é a capital. E aqui tem os prédios do governo. Os aviões que atacam os Estados Unidos atacam essa área, ó. Aí Juscelino disse, porra, maneiro pra caraca. Chegou no Brasil, falou pro cara, bota o mapa do Brasil. Bota uma bola no meio. Aí mandaram. Aí perguntaram, Juscelino, what is this? Ele disse, a sede do governo brasileiro, o Distrito Federal. No meio, Brasília. Então, isso está no artigo 18, parágrafo 1º. Brasília é a capital, Washington, a capital, sede do governo americano, DC, sede do governo brasileiro, o Distrito Federal. Sede não se divide. Então, o Distrito Federal, ele não é dividido em municípios, artigo 32, porque sede não se divide. Tá, professor, e daí? Daí, o que acontece? O Distrito Federal, como ficou muito grande, né, e a gente sabe disso, hoje ele é dividido em cidade satélite. Cidade satélite, para você entender, é como se fosse distritos em municípios. Divisão de distritos em municípios. Mas a sede do governo é o distrito e a capital é Brasília. E o Distrito Federal, ele é um ser híbrido. Ele tem características de município e características de estado. Como estado, ele tem governador e deputados. Como município, ele tem lei orgânica. Levando em consideração que essa lei orgânica, ela tem característica de Constituição de Estado e lei orgânica municipal. Porque como o Distrito Federal é híbrido, ele carrega o tempo todo, vírgula, inclusive na lei orgânica, as duas características. Então, isso está escrito no artigo 21, 32, parágrafo 1º. Beleza, então o Distrito Federal, ele é um ser híbrido, ora Estado e ora município. Como Estado, ele tem governador e deputado, como município, lei orgânica. O Distrito Federal é um ser híbrido, ora município, ora Estado. 32, parágrafo 1º. Foi construído por Juscelino para ser a sede do governo brasileiro. A capital é Brasília. E o artigo, para concluir essa apresentação, isso não é aula de Estado Federado, isso é apresentação. Porque para eu dar aula de constitucional, você tem que ter essa noção, sacou? O artigo 18, parágrafo 2º, fala sobre território federal. Território federal não é ente. Território federal é autarquia administrativa. Território federal não é ente. Se criado hoje não existe nenhum território federal. O último território federal foi Fernando de Noronha, acabou. Que custa uma coxinha R$20. Eu digo até para o Walter Júnior que eu não posso levar ele lá. Porque quando o cara me falou que uma coxinha em Fernando de Noronha custa R$20, meu irmão, pensa com a professora. O meu filho come coxinha como ninguém. 5 coxinhas, R$100. Não dá. Não dá. Então, galera, o território federal, nós não temos hoje nenhum.
Se um território federal for criado hoje pela União, o artigo 18, parágrafo 2º diz que ele é criado por lei complementar federal. Para vocês decorarem, se hoje o território federal é criado pela União, é como se fosse um sítio da União, igual o pobre quando compra sítio. Pobre é pobre, melhorou de vida. O que ele pensa? Ai, vou comprar um terreninho para levar meus filhos para passear. Ok. Aí ele compra um sítio. Caro pra caramba, tem que manter o sítio, tem que capinar o sítio. Então, se a União cria um território, vai ser um sítio da União. Pô, professor, ajuda muito. Claro. Então, o território é uma autarquia administrativa. Artigo 21, eu nunca sei se é o inciso 13 ou 14, que fala de território, diz: a União vai manter e organizar o território federal. Ou é o 13 ou o 14, porque um é para o Distrito Federal e outro é para o território, tá? Beleza, prof. E daí? E daí que o território federal, então, é considerado uma autarquia administrativa. E quem vai manter e organizar é a União. Perfeito, professora. Por isso também, e essa é a diferença entre o Estado federado e o Estado unitário. Por exemplo, nos Estados unitários, ó, já falamos sobre Estado federado. No Estado federado, o poder, a autoridade é descentralizada, onde os entes federativos têm autonomia. Beleza. Na confederação, que é os Estados Unidos, os estados têm independência. E o Estado unitário? O Estado unitário é o seguinte, é como se fosse a União e vários territórios federais. Ou seja, no Estado unitário, o ente federativo poderoso é a União, os territórios dependem da União e quem manda e decide é a União. Nem autonomia eles têm. Conseguiram entender? Ou seja, como tem um Estado que elege, que tem governo, né? Ele tem o governo, ele tem autoadministração, autogoverno. No Estado unitário, quem tem poder é a União, é como se o Brasil fosse só dividido, União, territórios. E os territórios têm natureza jurídica de autarquia administrativa, onde não tem autonomia. Então, essa é a diferença entre Estado federado, Estado unitário e confederação. Beleza. Bom, então, os entes federativos são União, Estado, Distrito Federal, Município. Município não é ente federativo originário, por isso que não tem a mesma formação. Território não é ente federativo, é considerado uma autarquia administrativa mantida e organizada pela União. Se o Brasil vivesse um Estado unitário, haveria a União e todas as outras divisões seriam territórios. O Brasil vive um Estado federado, onde nós temos os entes federativos. E os Estados Unidos da América, eu já havia dito isso, vive uma confederação onde os estados têm independência. Professor, isso ajuda muito a decorar. Exatamente. A ideia é essa, secar para você enfiar na cabeça. Agora, eu quero que você entenda esse funcionamento. Deixa eu explicar uma coisa para você. O Estado federado, tecnicamente, é muito importante para o concurso público. Por isso que eu faço questão de cara de dar uma aula para organizar ele na sua cabeça antes de começar com outras matérias, para eu conversar com você e você entender o que eu estou falando. Amém? Esse é o objetivo. Perfeito. Bom, dito isso, eu quero que você bote o mapa do Brasil na sua cabeça, eu quero que você esqueça os municípios. O Brasil, contando com o Distrito Federal, tem 27 estados. E eu disse assim para o Walter Júnior, olha para o mapa. Quantos estados você vê aí? Expliquei, óbvio, o Distrito Federal, ele sabe, ele tem 10 anos. Ele sabe que o Distrito Federal é a sede, eu ensino ele desde que ele nasceu. Olha, meu filho, a sede do governo é o Distrito Federal, Brasília é a capital, e não troque isso. Ele não troca. Ele conversa sobre liberdade e tudo. Ok. Tá, e daí, prof? Aí eu disse, Walter Júnior, olha para o mapa. Agora é você, olha para o mapa, cabeção. Quantos estados você vê? 27, professora. Agora, olha a segunda pergunta da professora. Eu quero que você me diga onde está a União. Agora eu quero que você esqueça no seu cérebro, esqueça cada estado. Esquece os estados e visualiza concretamente a União. Você diz para mim na hora, professora, eu não visualizo a União.
Eu só visualizo os Estados-membros. Exatamente isso. Olha para mim, ó. A união é uma bola em volta. A união, por isso que o nome é união, vem da matemática. É uma ficção jurídica que ganha vida através dos Estados-membros. Então, a senhora está dizendo o seguinte, na matemática você tem conjunto A, conjunto B, conjunto C, certo? Aí o professor diz, gente, crianças, façam a união. Olha o que tu faz. O cara pegou a matemática, escreveu a teoria do Estado Federado. Eu estou comparando para tu aprender. Assim como na matemática a união é uma ficção jurídica, no direito também. Pô, professora, incrível. Exatamente. Por isso que, concretamente, a gente não vê a união, mas é o ente federativo central, criado dentro de uma federação que tem o poder descentralizado, e a gente dá para os Estados-membros, que são os entes federativos, digamos assim, mais importantes, apenas autonomia. Olha, vocês têm autonomia, eu mando. Por isso ela consegue manter o pacto federativo. Por isso ela consegue manter a união indissolúvel. Todo mundo entendeu? Eu sinto daqui, meu filho. Pode falar o que quiser, que quando eu dou aula, eu falo para Deus. Quando eles entenderem, o Senhor me avisa. E Deus fala, pode parar que eles já entenderam. Ok? E daí? Agora pensa. Quem conhece a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? Uma casa dividida não se mantém em pé. Por exemplo, você tem 4 pessoas numa casa. Se todo dia cada um pensa de um jeito e ninguém quer se harmonizar, cada um vai para o seu quarto, ninguém conversa, a casa é dividida. Uma casa dividida, onde cada um pensa de um jeito, ela não se mantém em pé. Sabe qual é a pergunta que você tem que fazer? Professora, lá em casa, a gente tem 3 bonecos, a porrada come. Então, como é que é, professora? Aqui no Brasil tem a União, 27 estados e hoje, que isso vai mudar, hein? Hoje nós temos 5.570 municípios. Professora, como manter tanto presidente relacionando com governador e prefeito? Essa é a pergunta. Eu fico pensando nisso. Eu, se fosse aluna, não estou entendendo, não. Pô, 3 pessoas brigam. Ok. Aí eu volto para o início do curso. No início do curso a gente diz que a Constituição Federal é amparada pelo princípio da supremacia. É a norma maior. Todas que vêm depois, numa vertical, tem que estar de acordo com a Constituição. Cada Estado-membro, artigo 25, é organizado por uma Constituição Estadual. Eu quero que você leia o artigo junto comigo. Abre aí, abre aí. Abre aí, cabeção. Todo mundo aqui é cabeça, eu e vocês, ó. Fica na parada. Olha o que está escrito no artigo 25. A Constituição Estadual decorre da Federal. Agora usa a lógica. Decorre por quê? Resposta. Decorre, professora, porque veio depois. E toda lei infra tem que estar de acordo com a Constituição. E tem que estar de acordo, professora, porque o objetivo maior é manter o pacto federativo. O objetivo maior é manter a união indissolúvel. É isso. Cada município é organizado por lei orgânica municipal, artigo 29. Nós só temos a Constituição Federal e a estadual. Município não tem Constituição, tem lei orgânica, se libertem. A lei orgânica do município tem que estar de acordo com a Constituição Estadual, que também tem que estar de acordo com a Federal. Então, olha a vertical. E o Distrito Federal, organizado por lei orgânica. A lei orgânica aqui é híbrida, tem característica de Estado e município, tem que estar de acordo com a lei orgânica municipal, com a Constituição Estadual e com a Federal. E se todos pensam da mesma forma, artigo 18, eu consigo manter o pacto federativo. Eu consigo manter a união indissolúvel. Ninguém pode sair, ninguém pode se separar, ninguém pode pensar diferente. E fazendo todos pensarem da mesma forma, eu consigo manter todo mundo agarradinho. Ok, prof? E daí? Por isso que isso é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que isso no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, é a chamada cláusula pétrea. Preste atenção, hein, para não falar bobagem. O
que é cláusula? Condição. Pétrea, vem de pedra, duro, pedra, duro, pedra, duro. É um nome inventado pela doutrina. Então, qual o nome correto disso aqui? Vedação. Vedação é proibição. Vedação material expressa. O que é isso? São matérias, tudo que está nesse artigo, tudo que está no artigo 60, parágrafo 4º, que é o artigo de emenda, tudo que está nesse artigo são matérias que não podem ser abolidas do texto por emenda. E o primeiro inciso diz, 60, parágrafo 4º, inciso 1 diz, a primeira cláusula pétrea, a primeira matéria que não pode ser abolida do texto é a federação, é o pacto federativo. Ou seja, ninguém nesse país, tá comigo, né? Ninguém nesse país pode propor uma emenda tirando do texto a federação, os entes federativos, a união indissolúvel. Isso é cláusula pétrea. Eu posso propor emenda para estados-membros, eu posso propor emenda para município, porque tem gente que não tem esse raciocínio. Então, aprenda hoje. É possível, questão, hein? Questão. É possível propor emenda em cláusula pétrea? É possível propor emenda em cláusula pétrea? Para quem respondeu não, errou. Errou. É possível sim, desde que você esteja acrescentando. Eu posso propor emenda para estado, eu posso propor emenda para município, desde que eu acrescente. O texto acabou de ser emendado, entendeu? Toda hora o texto é emendado. A emenda 102 alterou o artigo 20, parágrafo 1º, que fala dos royalties. É mesmo, hein, pessoa? Tem razão. Meu filho, acorda. Então vocês não podem estudar igual robô. Vocês têm que estudar com essa alma que tem o direito constitucional. Direito constitucional é vivo. Ok. Então, a gente pode propor emenda, sim, cláusula pétrea, e o meio de manter a união indissolúvel é com essa hierarquia. A Constituição, que é a lei maior, e a lei infra, que é a lei menor. Todas estas regras devem estar de acordo com a Constituição. Se vieram depois, são regras infraconstitucionais. Entenderam? Só para vocês entenderem a ideia do pacto. Ok, perfeito, prof. Daí que a Constituição do Estado é uma Constituição, hein? Ela é fruto do poder constituinte derivado decorrente. Mas ela veio depois, ó, porque ela decorre da federal. Então, como lei infra, tem que estar de acordo. Fechei. Então, voltando agora e fechando o artigo 1º, vamos fazer uma leitura diferenciada. O artigo 1º diz, a República, forma de governo, a Federação, forma de Estado, vive um Estado democrático de direito, vive uma democracia com a participação popular pela legalidade. E tudo isso tem os seguintes fundamentos. Primeiro fundamento, soberania, porque vem da teoria do Estado. Segundo fundamento, cidadania, que tem sentido amplo, no sentido do cidadão usufruir dos direitos que o texto lhe dá. Dignidade da pessoa humana, que falamos muito em todas as aulas. Artigo 1º, inciso 4, valor social do trabalho, que são os direitos trabalhistas do artigo 7. Direito trabalhista nasce no texto. Artigo 1º, inciso 4, livre iniciativa econômica, que está lá no artigo 170, na ordem econômica. Eu posso ter, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no Saara, eu tenho várias lojas de festa, várias lojas de roupa, uma do lado da outra. Livre iniciativa econômica e livre concorrência. Eu tenho Uber, eu tenho táxi, eu tenho Cabify, tua mãe, teu pai, tua avó. Por quê? Para que o povo tenha acesso. Tudo isso por isonomia, por igualdade. Eu trato diferente, de forma diferente, mas eu tenho serviço para quem paga mais e o serviço para quem paga menos. Livre iniciativa econômica e livre concorrência. Para de decorar, entende? Por isso que você às vezes quer uma forma de carro diferente da outra. Por exemplo, eu ando de táxi e não ando de aplicativo, porque uma é mais caro que a outra, ou o contrário, dane-se. Tá comigo, não tá? Agora,
Artigo 1º, inciso 5, pluralismo partidário. A existência de vários partidos políticos após a ditadura, permitindo a defesa de várias ideologias democráticas. Artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que é o poder constituinte originário. Estudamos isso. Artigo 2º, teoria dos três poderes. Olha que diferença de estudar assim, de entender o texto, de contemplar a Constituição de outra forma. Artigo 3º, objetivos. E artigo 4º, princípio de relação internacional. Aí vai do artigo 5º até o artigo 17, direitos e garantias fundamentais. Depois vem a organização do Estado, dos poderes, do Tribunal de Contas, a ordem social. Enfim, tudo que eu disse quando eu cheguei na sala de aula, quando eu dei o meu primeiro bloco, quando eu ensino a vocês, presta atenção, aprende, anda na matéria. Tudo tem um começo. Quando eu disse, por que é importante estudar a Constituição? Resposta, porque a Constituição organiza o Estado como um todo. Agora eu quero que vocês comecem a ler a Constituição com esse prazer de entender o que você está lendo. Galera, depois disso tudo, a gente vai para o outro bloco. Volto já!